Capítulo 12. Sistema de produção e propagação de plantas medicinais. Parte 1. Introdução, produção de mudas e preparo da área. Quando falamos em plantas medicinais, estamos tratando de um conhecimento que acompanha a humanidade desde os seus primórdios. Muito antes da existência dos medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica, diferentes povos já utilizavam recursos naturais para aliviar dores, tratar doenças e promover a saúde. Folhas, flores, cascas, raízes, sementes e frutos eram empregados na preparação de infusões, pomadas, xaropes e diversos outros remédios caseiros. Esse conhecimento foi sendo transmitido ao longo das gerações, e com o avanço da ciência, muitas dessas espécies passaram a ser estudadas em laboratório. Diversos princípios ativos encontrados nas plantas deram origem a medicamentos utilizados até os dias atuais. Mesmo com toda a evolução da medicina moderna, as plantas medicinais continuam ocupando um papel extremamente importante. Além de serem utilizadas na medicina tradicional, elas também fornecem matéria-prima para a fabricação de medicamentos fitoterápicos, cosméticos, alimentos funcionais e inúmeros produtos da indústria farmacêutica. Nas últimas décadas, o interesse por produtos naturais cresceu de forma bastante expressiva em praticamente todo o mundo. Esse aumento da demanda impulsionou o cultivo comercial de diversas espécies medicinais. Entretanto, produzir plantas medicinais vai muito além de simplesmente cultivar uma lavoura. Diferentemente de culturas destinadas apenas à alimentação ou à produção de fibras, nas plantas medicinais, o principal objetivo é obter matéria-prima com elevada qualidade química. Em outras palavras, não basta produzir uma grande quantidade de folhas, flores ou raízes. É fundamental que essas estruturas apresentem altas concentrações dos compostos bioativos responsáveis pelas propriedades terapêuticas da planta. Isso significa que qualquer erro durante o cultivo pode reduzir significativamente a qualidade do produto final. Um manejo inadequado do solo, deficiência nutricional, irrigação incorreta ou até mesmo uma colheita realizada no momento errado podem diminuir a concentração dos princípios ativos, comprometendo a eficiência medicinal da espécie e reduzindo seu valor comercial. Por esse motivo, a produção de plantas medicinais deve seguir critérios bastante rigorosos. Entre eles estão a correta identificação botânica da espécie cultivada, o controle da qualidade sanitária, a rastreabilidade de todo o sistema produtivo e a preservação das características químicas responsáveis pela atividade medicinal. Cada etapa da produção exerce influência direta sobre o resultado final. Desde a escolha das sementes ou mudas, passando pelo preparo do solo, pela irrigação, pelo controle fitossanitário e pela colheita, tudo interfere na concentração dos princípios ativos presentes na planta. Além da importância para a saúde, o cultivo dessas espécies também possui grande relevância econômica e ambiental. Para pequenos produtores rurais, as plantas medicinais representam uma excelente alternativa de diversificação da propriedade, agregando valor à produção e criando novas fontes de renda. Quando conduzido de maneira sustentável, esse sistema também contribui para a conservação da biodiversidade, reduzindo a exploração excessiva de populações naturais obtidas por extrativismo. Dessa forma, torna-se possível atender à crescente demanda do mercado sem colocar em risco as espécies existentes na natureza. Por todas essas razões, o sistema de produção de plantas medicinais deve ser cuidadosamente planejado, sempre respeitando as exigências específicas de cada espécie e adotando práticas agrícolas capazes de unir produtividade, sustentabilidade e qualidade da matéria-prima. A produção de mudas e escolha do material propagativo. Depois de compreender a importância desse sistema de produção, vamos falar sobre uma das etapas mais decisivas de todo o cultivo, a produção das mudas. O sucesso de uma lavoura começa muito antes do plantio definitivo no campo. Na realidade, tudo começa com a escolha do material propagativo. Chamamos de material propagativo todo o material utilizado para originar uma nova planta. Dependendo da espécie, esse material pode ser representado por sementes, estacas, rizomas, mudas, rebentos ou qualquer outra estrutura capaz de dar origem a um novo indivíduo. A qualidade desse material determina grande parte do sucesso da cultura. Ela influencia diretamente a uniformidade da lavoura, o potencial produtivo, a resistência das plantas e principalmente sua capacidade de produzir compostos bioativos em concentrações adequadas. Independentemente do método de propagação escolhido, existe um princípio que nunca deve ser negligenciado: utilizar materiais de origem conhecida e com correta identificação botânica. Esse cuidado é extremamente importante, porque muitas plantas medicinais apresentam nomes populares semelhantes ou até mesmo idênticos, embora pertençam a espécies completamente diferentes. Se ocorrer um erro na identificação, o produtor poderá cultivar uma espécie diferente daquela desejada, comprometendo totalmente a qualidade da produção e podendo até colocar em risco a segurança do consumidor. Outro aspecto igualmente importante é o estado sanitário do material propagativo. As sementes ou mudas devem estar livres de pragas, doenças e resíduos químicos.
Uma única muda contaminada pode servir como fonte de disseminação de patógenos para toda a área cultivada. Da mesma forma, resíduos químicos presentes nas plantas podem comprometer a qualidade da matéria-prima destinada à produção de medicamentos fitoterápicos. Na fase de produção das mudas, também merece atenção especial a escolha do substrato. O substrato funciona como o ambiente onde ocorrerá o desenvolvimento inicial das raízes. Por isso, ele deve apresentar boas características físicas, químicas e biológicas. Uma mistura bastante utilizada consiste em 3 partes de solo, 2 partes de areia e 1 parte de composto orgânico. Essa combinação proporciona equilíbrio entre retenção de água, drenagem, aeração e disponibilidade de nutrientes, criando condições favoráveis para o crescimento do sistema radicular. Depois de preparadas, as mudas normalmente permanecem em viveiros protegidos por telas de sombreamento. O nível de sombreamento geralmente varia entre 50% e 65%, protegendo as plântulas da radiação solar intensa e reduzindo as perdas de água por evaporação. Durante esse período, realiza-se irrigação frequente, monitoramento de possíveis pragas e doenças e também a seleção das mudas mais vigorosas. Somente as plantas que apresentam bom desenvolvimento seguem para o transplantio definitivo no campo. Embora essa etapa demande tempo e investimento, produzir mudas de alta qualidade representa uma das melhores estratégias para reduzir perdas futuras, aumentar a uniformidade da lavoura e obter maiores rendimentos durante todo o ciclo produtivo. Escolha da área de cultivo e preparo do solo. Depois que as mudas estão prontas, chega o momento de escolher onde elas serão cultivadas. Essa decisão influencia diretamente o desenvolvimento das plantas e pode determinar o sucesso ou o fracasso da produção. A área escolhida deve apresentar boas condições ambientais, disponibilidade de água de qualidade para irrigação e ausência de qualquer fonte de contaminação química ou microbiológica. Esse cuidado é especialmente importante porque muitas plantas medicinais são utilizadas diretamente na fabricação de chás, extratos e medicamentos. Assim, qualquer contaminação do solo ou da água pode comprometer completamente a utilização da matéria-prima. Outro fator fundamental diz respeito às características físicas do solo. O solo deve possuir boa estrutura, permitindo infiltração adequada da água, circulação de oxigênio e desenvolvimento profundo das raízes. Quando ocorre compactação, o crescimento radicular fica limitado. Como consequência, diminui a absorção de água e nutrientes, aumenta a dificuldade de drenagem e cria-se um ambiente favorável ao desenvolvimento de fungos e outros micro-organismos causadores de doenças. Sempre que necessário, deve-se realizar a descompactação do solo. Em pequenas propriedades, esse trabalho costuma ser feito manualmente, utilizando enxadas e enxadões. Já em áreas maiores, utilizam-se implementos agrícolas específicos, como escarificadores, que normalmente trabalham entre 25 e 30 centímetros de profundidade, ou subsoladores, capazes de atingir cerca de 30 a 35 centímetros. Essas operações rompem as camadas compactadas, permitindo que as raízes se aprofundem com maior facilidade e aumentando tanto a infiltração quanto o armazenamento de água no perfil do solo. Além da descompactação, o preparo da área também deve incluir práticas conservacionistas. Entre elas destacam-se os terraços, os cordões vegetados e o cultivo de espécies capazes de proteger o solo contra a erosão. Algumas plantas medicinais, como o capim-cidreira e a citronela, além de possuírem valor econômico, também contribuem para estabilizar o solo e aumentar a infiltração da água durante os períodos chuvosos. Antes da implantação definitiva da cultura, existe ainda uma etapa indispensável: a análise química do solo. Por meio dessa análise é possível identificar deficiências nutricionais, avaliar a acidez e elaborar um programa de adubação específico para cada espécie. Essa prática evita tanto a deficiência quanto o excesso de nutrientes. E isso é extremamente importante porque o equilíbrio nutricional influencia não apenas o crescimento das plantas, mas também a produção dos compostos bioativos responsáveis por suas propriedades medicinais. Em outras palavras, um manejo baseado em análises laboratoriais permite produzir plantas mais saudáveis, mais produtivas e com maior qualidade química, atendendo às exigências dos mercados farmacêutico, alimentício e cosmético. Sistema de produção e propagação de plantas medicinais. Parte 2. Correção da fertilidade, adubação verde, canteiros, plantio e irrigação. Depois de escolher corretamente a área de cultivo e preparar o solo, o próximo passo é garantir que esse ambiente ofereça todas as condições necessárias para o desenvolvimento saudável das plantas medicinais. É nesse momento que entram em cena as práticas de correção da fertilidade e o manejo nutricional do solo, fatores que exercem influência direta tanto sobre o crescimento das plantas quanto sobre a produção dos compostos bioativos responsáveis pelas propriedades terapêuticas de cada espécie. Correção da fertilidade do solo. Após a realização da análise química do solo, torna-se possível identificar quais correções precisam ser feitas antes da implantação da cultura. Uma das práticas mais importantes é a calagem. A calagem consiste na aplicação de calcário com o objetivo principal de reduzir a acidez do solo.
Além disso, essa prática aumenta a disponibilidade de diversos nutrientes essenciais e cria melhores condições para o desenvolvimento do sistema radicular. O calcário deve ser aplicado, preferencialmente, cerca de 3 meses antes do plantio. Esse intervalo é importante porque o produto necessita de tempo para reagir com o solo e produzir os efeitos desejados. Na maioria das espécies medicinais, busca-se uma saturação por bases entre 60% e 70%, considerada adequada para proporcionar bom desenvolvimento das plantas. A correção da acidez traz diversos benefícios. Ela aumenta a disponibilidade de nutrientes como cálcio, magnésio e fósforo, elementos fundamentais para o crescimento vegetal. Ao mesmo tempo, reduz os efeitos tóxicos provocados pelo excesso de alumínio e manganês, comuns em solos muito ácidos. Como consequência, as raízes conseguem explorar um volume maior de solo, absorvendo água e nutrientes com mais eficiência. Plantas bem nutridas apresentam desenvolvimento mais vigoroso, maior resistência às condições ambientais e maior capacidade de produzir compostos de interesse medicinal. Adubação verde. Além da correção química, existe outra prática extremamente importante dentro dos sistemas sustentáveis de produção: a adubação verde. Essa técnica consiste no cultivo de determinadas espécies vegetais com a finalidade de melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo. Essas plantas podem ser cultivadas antes da implantação da cultura principal, em sistemas de rotação, sucessão ou até mesmo em consórcio com as plantas medicinais. Independentemente da estratégia utilizada, os benefícios costumam ser bastante expressivos. Quando essas espécies são incorporadas ao solo antes da fase de produção de sementes, ocorre um aumento significativo da matéria orgânica. Essa matéria orgânica melhora a estrutura do solo, aumenta sua capacidade de retenção de água e estimula a atividade dos micro-organismos benéficos. É importante realizar essa incorporação antes que a planta complete seu ciclo reprodutivo. Caso contrário, ela poderá produzir sementes e transformar-se em uma planta invasora na cultura seguinte. Além de fornecer matéria orgânica, a adubação verde promove diversos outros benefícios. Ela contribui para conservar a umidade do solo, reduz os processos erosivos, favorece a ciclagem de nutrientes e dificulta o estabelecimento de plantas daninhas. Em algumas situações, determinadas espécies utilizadas como adubo verde também apresentam efeito repelente sobre algumas pragas agrícolas. Outro benefício importante ocorre quando são utilizadas leguminosas. Essas plantas estabelecem uma associação com bactérias capazes de fixar o nitrogênio presente na atmosfera. Esse processo, conhecido como fixação biológica do nitrogênio, reduz parcialmente a necessidade de utilização de fertilizantes nitrogenados, diminuindo custos de produção e tornando o sistema mais sustentável. Por reunir tantos benefícios ao mesmo tempo, a adubação verde é considerada uma das práticas mais eficientes dentro da agricultura sustentável. Ela melhora o solo, reduz a dependência de insumos externos e contribui para preservar a qualidade ambiental da propriedade. Formação de canteiros. Após a correção da fertilidade e o preparo do solo, chega o momento de organizar a área de cultivo. Embora nem todas as plantas medicinais sejam cultivadas em canteiros, essa prática é bastante indicada para espécies herbáceas, aromáticas e de pequeno porte. Os canteiros facilitam praticamente todas as operações realizadas durante o cultivo. Eles tornam mais simples a irrigação, a capina, o controle de plantas invasoras, a colheita e até mesmo o deslocamento dos trabalhadores dentro da área cultivada. Além disso, proporcionam melhores condições para o desenvolvimento das raízes. Nas pequenas propriedades, a construção dos canteiros normalmente é realizada manualmente. Primeiramente, faz-se o afofamento do solo utilizando enxadas ou enxadões. Esse procedimento rompe pequenas camadas compactadas e melhora a circulação de ar no interior do solo. Depois disso, são construídos canteiros elevados. Em geral, eles apresentam cerca de 30 centímetros de altura e aproximadamente 1 metro de largura, dimensões que facilitam tanto o manejo quanto o acesso às plantas. Uma das principais vantagens dos canteiros elevados é a melhoria da drenagem. Durante períodos de chuva intensa, o excesso de água escoa com maior facilidade, reduzindo o risco de encharcamento e diminuindo a incidência de doenças que atacam o sistema radicular. Outra vantagem importante é a redução da compactação. Como os trabalhadores caminham apenas entre os canteiros, evita-se o pisoteio sobre a área cultivada, preservando a estrutura do solo ao longo de todo o ciclo da cultura. Quando bem planejados, os canteiros também proporcionam distribuição mais uniforme da irrigação, favorecem o crescimento homogêneo das plantas e tornam todas as operações agrícolas mais eficientes. Plantio e condução da cultura. Com o solo preparado e os canteiros prontos, inicia-se a implantação da lavoura. Nesse momento, é importante compreender que não existe um padrão único para todas as espécies medicinais. Cada planta apresenta características próprias e, por isso, exige um sistema de cultivo específico. Um dos fatores mais importantes é o espaçamento entre as plantas. Espécies de maior porte necessitam de distâncias maiores entre linhas e entre indivíduos. Já plantas herbáceas e de pequeno porte podem ser cultivadas com maior densidade.
A escolha correta do espaçamento interfere diretamente na quantidade de luz recebida pelas plantas, na circulação do ar e na competição por água e nutrientes. Quando o espaçamento é muito reduzido, forma-se um ambiente excessivamente úmido no interior da lavoura. Esse microclima favorece o desenvolvimento de doenças, principalmente aquelas causadas por fungos. Por outro lado, espaçamentos muito amplos deixam grande parte do solo exposta. Essa condição facilita o surgimento de plantas invasoras e reduz o aproveitamento da área cultivada. Por isso, a definição do arranjo espacial deve sempre considerar o porte da espécie, seu hábito de crescimento, o sistema de cultivo utilizado e os objetivos da produção. Outro aspecto importante diz respeito à época de plantio. Algumas espécies podem ser cultivadas praticamente durante todo o ano quando existe irrigação disponível. Outras, entretanto, apresentam melhor desempenho apenas em determinadas épocas, devido às suas exigências específicas de temperatura, luminosidade e disponibilidade hídrica. Durante o desenvolvimento da cultura, algumas espécies também necessitam de estruturas de sustentação. Isso ocorre principalmente com plantas medicinais trepadeiras. Nesses casos, utiliza-se o tutoramento para evitar que os ramos permaneçam em contato direto com o solo. Além de facilitar a colheita, essas estruturas melhoram a incidência de luz, aumentam a circulação do ar e reduzem a ocorrência de doenças. Entre as estruturas mais utilizadas estão as espaldeiras, as latadas e os caramanchões. A escolha entre elas depende das características da espécie cultivada e da escala de produção. Outra estratégia bastante interessante é a utilização de sistemas de policultivo ou plantio em faixas. Esses sistemas aumentam a biodiversidade da propriedade, reduzem parte dos riscos associados ao cultivo de apenas uma espécie e ainda possibilitam maior diversificação da renda do produtor. Além disso, favorecem a organização da lavoura e facilitam diversas operações de manejo. Cobertura do solo e irrigação. Outra prática amplamente recomendada para o cultivo de plantas medicinais é a cobertura do solo. Essa técnica consiste em distribuir materiais vegetais sobre a superfície do terreno, formando uma camada protetora conhecida como cobertura morta. Essa cobertura desempenha diversas funções importantes. A primeira delas é reduzir a perda de água por evaporação, mantendo a umidade disponível por mais tempo para as plantas. Além disso, diminui as oscilações de temperatura do solo, criando um ambiente mais estável para o desenvolvimento das raízes. Diversos materiais podem ser utilizados nessa cobertura. Entre eles estão a palhada de capim napier, o bagaço de cana-de-açúcar, restos de poda, aparas de grama e outros resíduos vegetais produzidos na própria propriedade. Além da conservação da umidade, a cobertura morta dificulta a germinação de plantas invasoras, protege o solo contra o impacto direto das gotas de chuva, reduz os processos erosivos e favorece a atividade dos organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Complementando esse manejo, temos a irrigação. O fornecimento adequado de água é indispensável, principalmente durante o estabelecimento da cultura e nos períodos em que ocorrem déficits hídricos. Entre os métodos mais eficientes destacam-se o sistema de gotejamento e a microaspersão. Esses sistemas utilizam a água de forma muito mais racional, reduzindo perdas por evaporação e aumentando a eficiência da irrigação. Quando a irrigação é utilizada em conjunto com a cobertura morta, seus resultados tornam-se ainda melhores. Como a água permanece disponível por mais tempo no solo, diminui-se a frequência das irrigações e melhora-se o aproveitamento desse recurso. O manejo da irrigação deve sempre considerar as necessidades específicas da espécie cultivada. Para isso, utilizam-se critérios técnicos, como a evapotranspiração, que permite calcular a quantidade e a frequência ideais das aplicações de água. Vale lembrar que tanto a falta quanto o excesso de água podem causar prejuízos. O déficit hídrico reduz o crescimento das plantas e diminui a produção de biomassa. Já o excesso favorece doenças radiculares, reduz a oxigenação do solo e também pode comprometer a síntese dos compostos bioativos. Portanto, manter o equilíbrio hídrico é um dos fatores mais importantes para produzir plantas medicinais de alta qualidade. Propagação das plantas medicinais. Depois de conhecer todas as etapas relacionadas ao preparo da área, a produção de mudas, ao manejo do solo e a implantação da lavoura, chegamos a uma das fases mais importantes de todo o sistema produtivo: a propagação das plantas medicinais. É justamente por meio da propagação que uma nova lavoura é formada. A escolha do método utilizado influencia diretamente a uniformidade da cultura, o potencial produtivo, a adaptação das plantas às condições ambientais e, principalmente, a concentração dos princípios ativos responsáveis pelas propriedades terapêuticas de cada espécie. Em outras palavras, escolher corretamente a forma de propagação significa estabelecer as bases para uma produção de qualidade. De maneira geral, existem dois grandes métodos de propagação das plantas medicinais. O primeiro é a propagação por sementes, também chamada de propagação sexuada. O segundo é a propagação vegetativa, conhecida como propagação assexuada. Cada um desses métodos apresenta vantagens, limitações e aplicações específicas. Por isso, a escolha deve levar em consideração as características biológicas da espécie cultivada e os objetivos do produtor.
Quando a propagação ocorre por sementes, existe recombinação genética, fazendo com que cada planta apresente características próprias. Isso aumenta a variabilidade genética da população. Já na propagação vegetativa não ocorre fecundação. As novas plantas são produzidas a partir de partes da planta-mãe e, por esse motivo, mantêm praticamente o mesmo patrimônio genético do indivíduo de origem. Como veremos mais adiante, essa diferença é extremamente importante para a produção comercial de plantas medicinais. Propagação por sementes. A propagação por sementes continua sendo um dos métodos mais utilizados para estabelecer diversas culturas medicinais. Além de apresentar custo relativamente baixo, esse método permite produzir grande quantidade de mudas em pouco espaço e favorece o desenvolvimento de sistemas radiculares profundos e bem distribuídos. Raízes profundas tornam as plantas mais eficientes na absorção de água e nutrientes e podem aumentar sua resistência durante períodos de menor disponibilidade hídrica. Entretanto, apesar de todas essas vantagens, o uso de sementes exige alguns cuidados importantes. A qualidade genética e sanitária do material utilizado influencia diretamente todo o desempenho da cultura. Por isso, o produtor deve selecionar sementes de boa procedência, com elevado poder germinativo e livres de pragas, doenças e contaminantes. Uma decisão equivocada nessa etapa pode comprometer toda a produção futura. As espécies propagadas por sementes podem ser divididas em dois grandes grupos: as espécies silvestres e as espécies agronômicas. Essa classificação facilita a compreensão das diferenças existentes entre plantas que ainda permanecem em seu estado natural e aquelas que passaram por programas de melhoramento genético. Espécies silvestres. As espécies silvestres são aquelas que ainda não passaram por processos de domesticação ou seleção realizados pelo ser humano. Essas plantas conservam praticamente toda a variabilidade genética encontrada na natureza. Essa característica possui grande importância ecológica, pois aumenta a capacidade das populações naturais de se adaptarem às mudanças ambientais e fornece material genético valioso para futuros programas de melhoramento. Entretanto, quando o objetivo é produzir matéria-prima para a indústria farmacêutica, essa elevada variabilidade pode representar um desafio. Isso acontece porque cada semente origina uma planta diferente. Mesmo pertencendo à mesma espécie, os indivíduos podem apresentar diferenças de altura, formato da copa, velocidade de crescimento, época de florescimento, produção de biomassa e principalmente concentração dos princípios ativos. Em consequência, a produção torna-se bastante heterogênea. Enquanto algumas plantas podem apresentar excelente qualidade medicinal, outras podem produzir concentrações muito menores dos compostos de interesse. Essa falta de uniformidade dificulta a padronização da matéria-prima exigida pela indústria. Por esse motivo, quando forem utilizadas sementes provenientes de espécies silvestres, alguns cuidados tornam-se indispensáveis. O primeiro deles é realizar a correta identificação botânica da espécie. Esse procedimento evita erros bastante comuns provocados pela utilização de nomes populares, que muitas vezes designam plantas completamente diferentes. Outro cuidado importante é a escolha das plantas matrizes. As sementes devem ser coletadas apenas de indivíduos sadios, vigorosos e altamente produtivos. Dessa forma, aumenta-se a probabilidade de obter descendentes com boas características agronômicas. A época de coleta também merece atenção. Sempre que possível, recomenda-se realizar essa operação durante períodos de clima seco. Essa condição reduz o risco de contaminação por fungos, facilita o armazenamento e contribui para preservar a qualidade fisiológica das sementes. Dependendo da espécie, ainda pode ser necessário realizar tratamentos destinados à superação da dormência. Algumas sementes apresentam mecanismos naturais que impedem sua germinação imediata. Nesses casos, técnicas específicas podem ser utilizadas para estimular a germinação e aumentar a uniformidade na produção das mudas. Espécies agronômicas. Ao contrário das espécies silvestres, as espécies agronômicas passaram por longos processos de seleção e melhoramento genético. Durante muitos anos, pesquisadores selecionaram plantas que apresentavam características desejáveis, realizando cruzamentos sucessivos para reunir essas qualidades em novas variedades. Como resultado desse trabalho, surgiram cultivares e híbridos muito mais uniformes. Essas plantas apresentam crescimento semelhante, florescem em épocas próximas e produzem biomassa de maneira bastante homogênea. Essa uniformidade facilita praticamente todas as operações realizadas no campo. O manejo torna-se mais simples, a colheita pode ser planejada com maior precisão e a produtividade tende a ser mais previsível. Outro benefício extremamente importante diz respeito à qualidade da matéria-prima. Como as plantas apresentam comportamento semelhante, também ocorre menor variação na concentração dos compostos bioativos. Isso favorece a padronização exigida pelas indústrias farmacêutica, cosmética e alimentícia, que dependem de matérias-primas com características químicas constantes. Por esse motivo, sempre que houver disponibilidade de sementes certificadas provenientes de cultivares adaptadas à região de cultivo, sua utilização costuma representar a alternativa mais segura do ponto de vista técnico e econômico.
Além de proporcionar maior produtividade, essas sementes oferecem maior confiabilidade quanto à identidade genética, ao potencial produtivo e à qualidade das plantas produzidas. Introdução à propagação vegetativa. Embora a propagação por sementes seja amplamente utilizada, muitas espécies medicinais são multiplicadas por outro método que oferece uma vantagem muito importante: a obtenção de plantas praticamente idênticas entre si. Esse método recebe o nome de propagação vegetativa. Na propagação vegetativa, as novas plantas não se originam de sementes. Em vez disso, utilizam-se estruturas da própria planta-mãe, como caules, folhas, raízes, rizomas, estolões ou brotações. Como não ocorre fecundação, os indivíduos produzidos mantêm praticamente o mesmo patrimônio genético da planta original. Por isso, essas plantas são conhecidas como clones. Essa característica representa uma enorme vantagem para a produção comercial. Imagine que um produtor identifique uma planta capaz de produzir elevada quantidade de biomassa e apresentar grande concentração de princípios ativos. Se essa planta for multiplicada por propagação vegetativa, praticamente todas as mudas obtidas conservarão essas mesmas características. Isso proporciona elevada uniformidade à lavoura e aumenta a padronização da matéria-prima destinada à produção de medicamentos fitoterápicos. Essa uniformidade é especialmente importante porque pequenas diferenças na composição química podem alterar a qualidade do produto final. Entretanto, a propagação vegetativa também apresenta algumas limitações. Como praticamente todas as plantas produzidas possuem o mesmo patrimônio genético, ocorre redução da variabilidade genética da população. Em consequência, toda a lavoura pode tornar-se mais vulnerável ao surgimento de novas pragas, doenças ou mudanças nas condições ambientais. Por essa razão, a propagação vegetativa deve ser utilizada de forma planejada, procurando sempre equilibrar a elevada uniformidade da produção com a necessidade de preservar a diversidade genética das espécies. Ao longo dos anos, foram desenvolvidas diversas técnicas de propagação vegetativa. Cada uma delas utiliza estruturas diferentes da planta e apresenta maior eficiência para determinados grupos de espécies. De propagação vegetativa. Na parte anterior, vimos que a propagação vegetativa permite produzir plantas geneticamente muito semelhantes à planta matriz, garantindo maior uniformidade no cultivo e maior padronização da matéria-prima utilizada pela indústria farmacêutica. Agora vamos conhecer as principais técnicas empregadas nesse tipo de propagação. Cada uma delas aproveita uma estrutura diferente da planta e apresenta maior eficiência para determinadas espécies medicinais. Embora todas tenham o mesmo objetivo, produzir novas mudas, a escolha do método depende das características biológicas da espécie, da facilidade de execução e dos recursos disponíveis ao produtor. Na propagação por estacas. A primeira técnica, e talvez a mais conhecida entre produtores de mudas, é a propagação por estacas, também chamada de estaquia. Esse método consiste em retirar um segmento da planta-mãe e estimular esse fragmento a desenvolver raízes próprias, formando assim uma nova planta completamente independente. Dependendo da espécie, as estacas podem ser obtidas de ramos, galhos, folhas ou até mesmo de raízes. Em espécies como o guaco e o alecrim, por exemplo, utilizam-se principalmente segmentos dos ramos. A coleta dessas estacas deve ser realizada preferencialmente durante os períodos mais frescos do dia, como no início da manhã ou no final da tarde. Essa recomendação tem um motivo bastante simples. Durante as horas mais quentes, ocorre intensa perda de água por transpiração. Ao coletar o material em horários amenos, diminui-se o estresse hídrico e aumentam-se as chances de sobrevivência das futuras mudas. Outro detalhe importante é o local onde o corte deve ser realizado. Normalmente recomenda-se cortar logo abaixo de um nó. Os nós correspondem às regiões do caule onde se inserem folhas e gemas, apresentando elevada atividade meristemática. Nessas regiões existe maior facilidade para a formação de novas raízes. Na maioria das espécies medicinais, as estacas possuem entre 7 e 15 centímetros de comprimento, embora essa medida possa variar conforme o porte da planta e suas características fisiológicas. Após o preparo das estacas, é bastante comum utilizar reguladores vegetais para estimular o enraizamento. Entre os compostos mais empregados estão as auxinas. As principais são o ácido indolacético, conhecido pela sigla AIA, o ácido indolbutírico, ou AIB, e o ácido naftalenoacético, chamado de ANA. Esses reguladores aceleram a formação de raízes adventícias, aumentando significativamente a porcentagem de mudas que conseguem se desenvolver com sucesso. Depois desse tratamento, as estacas são plantadas em bandejas, recipientes ou canteiros preparados especialmente para a produção de mudas. Durante todo o período de enraizamento, elas permanecem sob irrigação controlada e em ambientes parcialmente sombreados, reduzindo o estresse até que o sistema radicular esteja completamente formado. Propagação por folhas. Embora menos conhecida, algumas espécies apresentam uma característica bastante interessante. Elas conseguem produzir plantas inteiramente novas, utilizando apenas uma folha destacada da planta original. Nesse método, as folhas são retiradas cuidadosamente e colocadas sobre substratos leves e bem drenados, geralmente compostos por areia ou misturas semelhantes.
Quando temperatura, umidade e luminosidade permanecem adequadas, ocorre inicialmente a emissão de raízes. Logo em seguida, desenvolvem-se novas brotações que darão origem à parte aérea da futura planta. Assim como acontece na estaquia, o uso de alcinas também pode acelerar o enraizamento e aumentar a eficiência da propagação. Após esse desenvolvimento inicial, as pequenas mudas são transferidas para recipientes contendo substratos mais nutritivos. Ali permanecem até adquirirem tamanho suficiente para suportar o transplantio definitivo para o campo. Uma das grandes vantagens desse método é seu elevado potencial de multiplicação. Com poucas plantas matrizes, torna-se possível produzir grande quantidade de mudas em um período relativamente curto. Propagação por rebentos. Algumas plantas medicinais possuem uma capacidade natural de emitir brotações laterais ao redor da planta principal. Essas brotações recebem o nome de rebentos. Os rebentos surgem espontaneamente próximos à planta-mãe e muitas vezes já desenvolvem parte do próprio sistema radicular enquanto ainda permanecem ligados ao indivíduo original. Essa característica facilita enormemente a propagação. Quando apresentam desenvolvimento suficiente, esses rebentos podem ser separados cuidadosamente da planta-mãe e transplantados para formar novos indivíduos. Como já possuem raízes parcialmente desenvolvidas, apresentam elevada taxa de sobrevivência após o transplantio. Quando o rebento demonstra bom vigor, ele pode ser levado diretamente para a área definitiva de cultivo. Entretanto, mudas menores costumam permanecer inicialmente em viveiros até atingirem desenvolvimento suficiente para suportar as condições do campo. Manter um viveiro com mudas obtidas por rebentos também representa uma excelente estratégia de manejo. Sempre que ocorrer perda de plantas na lavoura, essas mudas podem ser utilizadas para reposição imediata, preservando a uniformidade da cultura. Divisão de touceiras. Outra técnica extremamente utilizada em espécies herbáceas é a divisão de touceiras. Nesse caso, a planta desenvolve diversos perfilhos ou brotações laterais que permanecem agrupados, formando uma estrutura conhecida como touceira. Com o passar do tempo, essas brotações tornam-se suficientemente independentes para serem separadas. O procedimento é relativamente simples. A planta é retirada cuidadosamente do solo e dividida em várias partes. Cada divisão deve conservar raízes, gemas e parte da estrutura vegetativa, garantindo condições para originar uma nova planta. O momento mais indicado para realizar essa operação costuma ser logo após o florescimento. Nessa fase, os perfilhos normalmente apresentam maior desenvolvimento radicular, aumentando as chances de sobrevivência após o transplantio. Também é recomendável reduzir parte da área foliar durante essa divisão. Ao remover algumas folhas e eliminar raízes danificadas, diminui-se a transpiração e reduz-se o estresse hídrico sofrido pela muda recém-separada. Além de extremamente simples, essa técnica preserva completamente as características genéticas da planta original, produzindo lavouras bastante uniformes. Propagação por rizomas. Algumas plantas medicinais apresentam estruturas subterrâneas bastante especiais conhecidas como rizomas. Embora muitas pessoas confundam rizomas com raízes, eles são, na verdade, caules modificados que crescem abaixo da superfície do solo. Esses caules desempenham duas funções extremamente importantes. A primeira é armazenar substâncias de reserva que auxiliam a planta durante períodos desfavoráveis. A segunda consiste justamente em permitir a propagação vegetativa. Os rizomas apresentam gemas distribuídas ao longo de sua extensão. Quando encontram condições adequadas de temperatura, umidade e nutrientes, essas gemas entram em atividade e originam novas brotações. Existem diferentes tipos de rizomas. Os chamados rizomas carnosos armazenam grandes quantidades de reservas nutritivas. São encontrados em espécies como gengibre e cúrcuma. Graças a essas reservas, as novas brotações conseguem crescer rapidamente logo após o plantio. Já os rizomas delgados apresentam menor acúmulo de reservas e crescimento mais alongado. Esse tipo ocorre em espécies como a hortelã. Independentemente da forma, todos podem ser utilizados na produção de mudas. Para isso, dividem-se os rizomas em segmentos contendo pelo menos uma gema viável. Após o plantio, cada segmento dará origem a uma nova planta geneticamente idêntica à planta-mãe. Propagação por estolões. Outra estrutura muito eficiente na multiplicação das plantas são os estolões. Os estolões são caules que crescem horizontalmente sobre a superfície do solo ou muito próximos dela. Ao longo desses caules surgem diversos nós. Cada nó possui capacidade de formar raízes e novas brotações sempre que entra em contato com o solo úmido. Com o passar do tempo, essas novas plantas tornam-se independentes. Na natureza, esse mecanismo permite rápida ocupação do ambiente. Já no cultivo comercial, representa uma excelente alternativa para a obtenção de mudas uniformes em grande quantidade. Sua elevada capacidade de multiplicação torna os estolões uma ferramenta bastante eficiente para determinadas espécies medicinais. Micropropagação, substratos para mudas e considerações finais. Ao longo deste capítulo, estudamos diferentes métodos de propagação vegetativa. Cada um deles apresenta vantagens específicas e pode ser mais indicado para determinadas espécies medicinais. Entretanto, existe uma técnica considerada mais moderna e tecnologicamente avançada entre todas, a micropropagação.
Essa metodologia revolucionou a produção de mudas em diversas culturas agrícolas e também desempenha um papel extremamente importante na multiplicação de plantas medicinais de elevado valor econômico. Micropropagação. Diferentemente dos métodos convencionais, a micropropagação não é realizada no campo nem em viveiros. Todo o processo acontece dentro de laboratórios especializados, onde as condições ambientais podem ser controladas com grande precisão. O princípio dessa técnica consiste em utilizar pequenos fragmentos da planta, chamados de explantes. Esses explantes podem ser retirados de diferentes partes da planta, como gemas, folhas, segmentos caulinares ou até mesmo tecidos meristemáticos. Antes de iniciar o cultivo, todo o material vegetal passa por um rigoroso processo de desinfestação. Essa etapa é indispensável para eliminar fungos, bactérias e outros micro-organismos que poderiam contaminar o cultivo e comprometer completamente o desenvolvimento das mudas. Após a esterilização, os explantes são colocados em recipientes contendo um meio de cultura especialmente preparado. Esse meio fornece tudo aquilo que a planta necessita para crescer. Nele estão presentes água, sais minerais, vitaminas, açúcares e reguladores de crescimento vegetal, formando um ambiente altamente favorável ao desenvolvimento dos tecidos. Como as condições de luminosidade, temperatura e umidade permanecem rigorosamente controladas, ocorre intensa divisão celular. Em pouco tempo, um único explante pode originar diversas brotações. Essas brotações, por sua vez, podem ser novamente divididas, multiplicando-se sucessivamente. Esse processo permite produzir milhares de mudas a partir de uma única planta matriz em um período relativamente curto. Essa enorme capacidade de multiplicação representa uma das maiores vantagens da micropropagação. Além disso, existe outro benefício extremamente importante. Como todo o processo ocorre em ambiente estéril, é possível produzir mudas praticamente livres de doenças. Isso reduz significativamente os riscos de disseminação de patógenos e melhora a qualidade sanitária das plantas produzidas. Essa característica torna a micropropagação especialmente interessante para espécies de alto valor comercial ou para materiais genéticos superiores que precisam ser preservados. Depois da fase laboratorial, porém, as mudas ainda não estão prontas para serem levadas diretamente ao campo. Como cresceram em ambiente protegido, elas precisam passar por um processo chamado aclimatação. Durante essa etapa, as plantas permanecem em viveiros, onde vão sendo gradualmente expostas às condições naturais de luminosidade, temperatura, umidade e circulação de ar. Esse período de adaptação é fundamental. Sem ele, muitas mudas não conseguiriam sobreviver ao serem transferidas diretamente para o ambiente externo. Somente após completarem essa fase é que podem ser transplantadas para recipientes maiores ou para a área definitiva de cultivo. Apesar de todas essas vantagens, a micropropagação também apresenta algumas limitações. Ela exige laboratórios equipados, profissionais altamente capacitados e custos relativamente elevados. Por esse motivo, normalmente é utilizada para a produção de plantas matrizes, conservação de germoplasma, programas de melhoramento genético e multiplicação rápida de materiais considerados superiores. Para cultivos comerciais de menor escala, técnicas como a estaquia ou a divisão de touceiras costumam apresentar melhor relação entre custo e benefício. Substratos para a produção de mudas. Independentemente do método de propagação utilizado, existe um fator comum a praticamente todos eles: a qualidade do substrato. O substrato funciona como o ambiente onde ocorrerá o desenvolvimento inicial das mudas. Por isso, sua escolha exerce influência direta sobre o crescimento das raízes, a absorção de água e nutrientes e a sobrevivência das plantas durante as primeiras fases do cultivo. Um bom substrato deve reunir diversas características ao mesmo tempo. Ele precisa oferecer sustentação física para a muda, reter água na quantidade adequada, permitir boa drenagem, apresentar elevada porosidade para facilitar a circulação de oxigênio e disponibilizar nutrientes suficientes para o desenvolvimento inicial da planta. Encontrar esse equilíbrio é fundamental. Um substrato que retenha água em excesso pode provocar encharcamento e favorecer o aparecimento de doenças. Por outro lado, um substrato que drene rapidamente demais pode dificultar a manutenção da umidade necessária para o crescimento das raízes. Na produção de mudas de plantas medicinais, uma formulação bastante utilizada consiste na mistura de 3 partes de solo, 2 partes de areia e 1 parte de composto orgânico. Essa combinação oferece bom equilíbrio entre retenção de água, drenagem, aeração e disponibilidade de nutrientes. Entretanto, algumas espécies apresentam exigências específicas durante a germinação e o desenvolvimento inicial. Nesses casos, muitas vezes são utilizados substratos comerciais industrializados, desenvolvidos especialmente para a produção de mudas. Esses materiais apresentam composição padronizada e normalmente oferecem condições bastante favoráveis para o crescimento uniforme das plântulas. Além das características físicas, outros fatores também devem ser observados. O substrato deve possuir baixa salinidade, estar livre de sementes de plantas invasoras, nematóides, fungos, bactérias e quaisquer organismos que possam comprometer o desenvolvimento das mudas. Outro aspecto importante é o pH.
Na maioria das espécies medicinais, valores 5,5 e 6,5 proporcionam boa disponibilidade dos nutrientes essenciais ao crescimento vegetal. Em determinadas situações, principalmente quando o substrato é preparado na própria propriedade, recomenda-se realizar sua esterilização antes da semeadura. Essa prática reduz significativamente a presença de patógenos e aumenta as chances de sucesso na produção das mudas. Embora muitas vezes seja considerada apenas um detalhe, a escolha adequada do substrato representa um dos fatores mais importantes para garantir mudas vigorosas, uniformes e com elevado potencial produtivo. Considerações finais. Chegamos ao final deste capítulo compreendendo que a produção de plantas medicinais envolve muito mais do que simplesmente realizar o plantio de uma espécie. Trata-se de um sistema integrado, no qual todas as etapas estão diretamente relacionadas. O sucesso da produção começa na escolha da área de cultivo, passa pelo preparo adequado do solo, pela correção da fertilidade, pelo manejo da irrigação, pela formação de canteiros e continua durante toda a condução da cultura. Cada decisão tomada ao longo desse processo influencia não apenas o crescimento das plantas, mas também a quantidade e a qualidade dos compostos bioativos responsáveis por suas propriedades medicinais. Também estudamos a importância da propagação vegetal. Vimos que a propagação por sementes favorece a variabilidade genética, sendo especialmente útil para programas de melhoramento e conservação das espécies. Por outro lado, a propagação vegetativa permite obter plantas geneticamente semelhantes à planta matriz, proporcionando maior uniformidade da produção e melhor padronização dos princípios ativos. Conhecemos ainda diversas técnicas utilizadas na multiplicação das plantas medicinais, como a estaquia, a propagação por folhas, rebentos, divisão de touceiras, rizomas, estolões e micropropagação. Cada uma delas apresenta aplicações específicas e pode oferecer excelentes resultados quando utilizada de forma adequada. Por fim, vimos que fatores aparentemente simples, como a escolha do substrato e a produção de mudas de qualidade, exercem enorme influência sobre todo o sistema produtivo. Mudas vigorosas originam plantas mais saudáveis, mais produtivas e mais resistentes às condições do ambiente. Em resumo, produzir plantas medicinais com qualidade exige planejamento, conhecimento técnico e adoção de práticas agrícolas fundamentadas em princípios científicos. Somente dessa forma é possível conciliar produtividade, sustentabilidade e qualidade da matéria-prima, garantindo que os compostos terapêuticos presentes nas plantas sejam preservados desde o cultivo até as etapas de colheita, processamento e comercialização. Com isso, encerramos o estudo do sistema de produção e propagação de plantas medicinais, um conjunto de conhecimentos fundamentais para quem deseja produzir espécies medicinais com eficiência, segurança e elevado padrão de qualidade.